Vamos orar? Acho que aí. A gente vai tentar fazer uma música. Vamos orar? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do Bernardo. Amém. Glória a Deus. Viu lá, é isso. A Bíblia promete que nós passaremos. Amém? Glória a Deus. E é isso. Quando nós estamos no vale de sombra e de morte, nós não estamos sós. Amém? Você sentiu isso? Não é? Quem já sentiu isso? Passando por dificuldade profunda e você sente que não está só. E você não está mesmo. O Senhor está com você. Amém? Amém? Glória a Deus. Então louvamos a Deus pelo restabelecimento do nosso Bernardo. Glorificamos a Deus por isso. Amém? Então eu quero que isso sirva para você de incentivo. Se você está passando por um momento difícil, seja qual for, às vezes não é doença, às vezes é uma outra coisa, eu queria te falar: ainda que você ande pelo vale de sombra e de morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está com você. Amém? Senhor, fala conosco hoje. Sim, Deus. Fala com nós, com o nosso espírito hoje, Senhor. Fala com as nossas debilidades, ó Senhor. Fala com as nossas fraquezas hoje. Dá uma ordem a elas, Senhor. Senhor, flua no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Senhor, traga o maná dos céus hoje, Senhor, para nós. Traga, Senhor Deus, a unção do alto, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Não existe nada maior do que a Tua presença, Senhor. Às vezes nós nos esquecemos um pouco disso, mas o Senhor sempre está no mesmo lugar. Sempre, 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 sempre. E nós queremos nos voltar para Ti, Senhor. Queremos olhar para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a Tua glória, a Tua graça e o Teu amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coisas que fizemos, às vezes, intencionalmente, sabíamos. Mas, ó Deus, Te pedimos perdão. E às vezes pecamos sem saber. E nós Te pedimos perdão também, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que estamos sendo omissos, ó Senhor. Aquilo que não estamos fazendo, que deveríamos fazer. Ajuda-nos. Mostra-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas, um tema que na verdade eu queria começar com uma pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa. Esse é um tema. Jesus está voltando? Sim. Sim? Certeza? Sim. Jesus está voltando. Hã? Está bem claro. Está bem claro? Ok. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava voltando. Amém? Eu queria ler um texto com vocês. Depois a gente vai tentar cantar um cântico aqui bem antigo, tá bom? Mas é fácil. Você pega aquelas
É bem facinho. Eu vou te mostrar. É bem fácil. Vou pedir para os irmãos aí me ajudar, depois cantar. Tá bom? Vamos lá, Lucas 21. Glória a Deus. Jesus está voltando. Lucas 21. De 6 a 19. É um texto um pouquinho longo. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, ou aqui no telão. Então, a gente vai fazer um tempo aí, a gente não vai usar mais telão, tá? Mudar um pouquinho. Mas por enquanto, a gente vai usando. Vamos lá, 21 de 6 a 19. Disso que vocês estão vendo, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E é perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, até o 19, versículo 33 agora. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Já leram esse texto? Glória a Deus. Jesus está voltando. Eu queria cantar um cântico que falava assim, ó: Cristo vem me buscar. Dá Mi maior aí, Mi maior. Isso. Cristo vem. Dá dó. Cristo vem. Ajuda aqui, filho. Vamos lá. Deixa eu ver. Mesmo. Cristo vem me buscar.
E isso tem que estar de uma forma firme no nosso coração. Nós não podemos ter medo da volta de Jesus, porque será muito melhor. Cristo tem coisas grandiosas reservadas para nós. Amém? Então, quanto menos nos apegarmos às coisas neste mundo, mais olharemos para os céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Jesus está voltando? Sim. Ele está voltando. Ele está voltando. E como nós podemos saber isso, que Cristo está voltando? Sendo que há tanto tempo se fala que Cristo está voltando. Há tantas falsas profecias. Jesus Cristo vai voltar no dia 23 de setembro de 2017. Setembro, outubro, né? Setembro. E outras, né? Jesus Cristo ia voltar no dia, no último ano, em 1999. No ano 2000. No último dia de 1999 para 2000, Jesus ia voltar. Não era isso? Então, o que a nossa tendência é achar, poxa, mas por que se fala tanto que Cristo vai voltar? E Cristo não voltou. Mas a palavra diz que Cristo vai voltar, e nós não podemos perder isso da nossa mente. Não podemos deixar isso escapar. Porque, gente, quando a gente perde essa esperança de um mundo onde Jesus será aquele que governará, nós perdemos a essência do Evangelho. Porque a salvação, ela é algo para hoje e para a eternidade. Então nós não podemos achar que a salvação é só para hoje, para viver bem hoje. Sim, pode acontecer de vivermos bem, sim. Pode acontecer de termos tribulações, sim. Pode acontecer de passar por momentos difíceis, sim. Mas vai acontecer de estarmos para sempre com Deus nos céus. Amém? Isso vai acontecer. E Jesus aqui conversando com seus discípulos, eles estavam radiantes com Jesus. Eles estavam vendo Jesus fazer milagres, fazer coisas. E eu acho que na cabeça deles eles estavam falando assim: esse realmente é aquele que vai nos libertar de Roma. Eu acho que no fundo, na cabeça deles eles pensavam isso. Porque eles viam uma sabedoria tão grande de Jesus, um poder tão grande, que eles falaram assim: não vai ter jeito, nós vamos nos libertar. Nós vamos voltar a ser aquele Israel lá do tempo de Moisés, do tempo de Josué, do tempo de Davi. Nós vamos voltar a ser. Aí eles começam a mostrar para Jesus lá, felizes, né, contentes, começam a mostrar para Jesus o templo de Jerusalém. Esse texto aqui que nós lemos, eles estavam olhando o templo. E eles começaram a mostrar para Jesus, falando assim: Jesus, olha, que coisa magnífica, que coisa grandiosa, quantas pedras. Olha que pedras bem lapidadas, bem colocadas, que coisa linda. Aí Jesus fala para eles assim: não ficará pedra sobre pedra. Por que Jesus está falando isso? Porque ele estava querendo dizer para eles que o reino de Jesus não é aqui na terra, não é aqui nesse mundo agora. Amém? Amém, irmãos? Então olha, aí Jesus no meio dessa conversa fala assim: olha, quando vocês olharem esses sinais acontecerem, então Jesus está voltando. Por quê? Porque existem sinais que estão se cumprindo. Sinais, falsos cristos. Ouviram falar de falsos cristos? Pessoas que falam que são Cristo? Na história existem milhares. Guerras, rebeliões,
nação contra nação, grandes terremotos, fomes, pestes, epidemias, grandes sinais nos céus, agitações do mar, e Jesus fala uma coisa para eles em Mateus 24, que eu queria que a gente pensasse um pouco. Jesus fala para esses mesmos discípulos, Jesus fala que um dos sinais que Ele está voltando é porque o tempo que Jesus vai voltar, a terra, o mundo, estará parecido com os dias de Noé. Lembra o dia de Noé? Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 11. Jesus fala isso para os discípulos lá em Mateus 24, 37 a 39. Mas nós não vamos colocar aqui, porque ele está fazendo referência a esse fato que aconteceu aqui em Gênesis 6, versículos 5 e 11. Antes de a gente ler isso, olha aqui, Jesus falando. Vocês vão, a gente vai ficar aí em Gênesis, mas eu queria... Olha o que fala aqui, ó. Jesus falando para os discípulos em Mateus 24, 36, fala assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia bebendo, comendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha como que era o tempo lá, que Jesus está comparando o momento em que ele vai voltar. Gênesis 6, versículo 5. Fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de violência. Então, o apego aos prazeres humanos, aos prazeres mundanos, multiplicam a maldade. Multiplicam a maldade. Só pensar no mal, se uma pessoa pensar no mal, tudo bem. Agora, quando toda uma cidade pensa no mal, todo um país pensa no mal, todo o mundo pensa no mal, isso traz uma opressão grandiosa sobre as pessoas que estão vivendo ali. Então, são tempos que eles estavam vivendo e que eu acredito que nós estamos vendo algumas coisas assim. Na verdade, há um tempo atrás, uma senhora aqui que tem uma filhinha, né? Há um tempo atrás, você teria algum problema em deixar a sua filhinha com um primo? Com um tio? As pessoas deixavam os filhos até com pessoas estranhas. Hoje, não se faz isso. Por quê? Porque você já sabe que algo ruim pode acontecer. Então, a multiplicação da maldade está cada vez maior no nosso tempo.
O mal, ele naturalmente traz as pessoas naturalmente rejeitam o mal, não é? A gente não rejeita o mal? Natural. É natural. Você vê alguém entrando, você nem conhece a casa da pessoa, você está passando ali, mas você vê que alguém está entrando lá, você não se vai contra aquilo? Por quê? Porque você sabe que é algo ruim que ela está fazendo, é algo mal. Agora, quando toda a sociedade é má, isso afeta a moral das pessoas, afeta o padrão do que é certo e do que é errado. Então o mal se torna algo natural. E se matar é algo ruim, e aquilo não leva as pessoas que vivem naquele lugar se rebelarem contra, então todos vão sofrer com aquela morte que pode acontecer em todos os lugares, em toda a família, em todo local. E é isso que acontecia no tempo de Noé. Era natural. O mal era normal. Os valores foram mudados. E a Bíblia fala que isso chegou aos olhos de Deus. E é por isso que Deus interveio. Pensamentos maus levam a uma deformação moral. A terra se rendeu à violência naquele tempo. Então matar era normal. A pessoa ter algo, estar na sua casa e ter lá, imagina você dentro da sua casa, vem um grupo de vizinhos e entra lá e pega as coisas da sua geladeira e leva. A gente não tem, a gente quer. Você vai gostar disso? Nesse tempo eles faziam. Entravam nas casas, pegavam o que eles precisavam, ainda batiam nas pessoas. E isso era normal. Era algo que todos faziam. Então a terra se rendeu à violência. O que acontece com um lugar aonde todos só veem o seu próprio interesse? O que acontece? Eu só vejo o que é melhor para mim. Obviamente, ninguém terá nada bem, nada de bom. Porque se todo mundo quer algo melhor para ele, e tudo para ele, significa que não vai sobrar nada para ninguém. É assim que vive esse tempo. O tempo de Noé. Jesus fala que quando ele voltasse, as pessoas estariam agindo de forma similar a isso. Estamos vendo isso pouco. Às vezes a gente vê coisas assim. Às vezes a gente escuta coisas que a gente não acredita. Como é possível isso? Uma pessoa estuprar uma criança de 2 anos de idade. Como é possível? Mas acontece. Acontece hoje. Por quê? Porque a violência, os maus pensamentos dominam a mente do homem hoje, do ser humano. Quanto mais se afastam de Deus, mais problemas terão. E nós estamos vivendo esse tempo. E o que Jesus fala, que nós lemos lá? Será semelhante ao tempo de Noé. Amém? Outra coisa que Jesus fala também, ele fala lá em Lucas 17, de 28 a 30.
ele fala que esse tempo que ele vai voltar, eu não sei quando será. O tempo que ele voltar, Lucas 17, de 28 a 30, fala que esse tempo será semelhante ao tempo de Ló. Lucas 17, de 28 a 30. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, ou seja, vivendo normalmente. No meio de tanta desgraça, as pessoas vivem normalmente. No meio de tanta coisa que se sabe que não é correto, as pessoas vivendo normalmente. Fazendo festa, casando, como se nada tivesse acontecendo, nada. Era assim que estavam vivendo lá. 20. Mas, não, 21. Passa o 21 para mim. É 29, desculpa. 29. Porque eu estava lá em Gênesis. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. 30. 30. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então o que acontecia no tempo de Ló? Quem lembra dessa história? Amém? Vamos lá, Gênesis, está lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis 18. Gênesis 18, versículos 20 e 21. Então Jesus estava falando que quando ele voltar, o tempo, a ação das pessoas, a forma das pessoas pensarem. Então, gente, não pense que isso que está acontecendo agora nunca aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu. Tá? Então olha lá, versículos 20 e 21. Fala assim: Senhor, disse-lhes pois o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grande, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Depois, 19, versículo 4. Gênesis 19, 4. Olha o que acontece. Ló mora em Sodoma. E Ló era sobrinho de Abraão. Abraão ficou em um lado e Ló foi para outro. Então Ló, ele começou a viver naquela cidade de Sodoma, com todos os seus pecados, com todas a sua forma errada de pensar. Ló permaneceu lá. Eu acredito que Ló não praticava o que eles praticavam, mas ele estava lá, no meio daquele povo. E aí, fala que Deus enviou alguns anjos, 3 anjos. Um, entende-se que é o próprio Jesus, pré-encarnado. Isso é o que se entende. Mas o fato era que 3 mensageiros de Deus foram até aquele lugar para ver, para falar para Ló, Ló, Deus vai destruir essa cidade.
Então você precisa sair daí. Você precisa sair desse lugar de destruição. E aí fala que aqueles homens chegaram e entraram na casa de Ló. Então, os homens da cidade, eles se reúnem e falam para eles que eles deveriam sair, porque eles queriam ter relações com eles. Olha aqui, Gênesis 19, versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Eles queriam estuprar os homens. Era isso que eles queriam fazer. Eles queriam manter relações sexuais com aqueles homens. Por quê? Porque isso era uma prática comum ali naquela cidade. Era algo comum. Olha o que fala lá em Judas, capítulo 1, versículo 7. Judas, capítulo 1, versículo 7. Fala assim, achou aí? De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então hoje estão querendo transformar algo que não é natural em natural, relações que não são naturais como relações naturais, que nós temos que aceitar. A Bíblia fala que nós não devemos aceitar isso. Olha, Jesus está falando para aqueles discípulos há 2000 anos atrás, que quando ele voltar, coisas assim estariam acontecendo. Estão acontecendo? Sim. Jesus está voltando? Sim. Ele está voltando. Outra coisa, por que nós podemos entender que Jesus está voltando? Porque Ele prometeu. Ele falou isso. João capítulo 14, versículo 3. Fala assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Amém? Amém. João capítulo 14, versículo 3. A Bíblia em vários locais faz afirmativas que Jesus vai voltar. Eu peguei uma aqui, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Fala assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Maranata, vem Senhor. Amém. Precisamos que Jesus volte logo. Precisamos que Jesus mostre o que é governar o mundo com autoridade, com bondade, com amor. Precisamos que Jesus mostre como que
que realmente se vive, como que se vive a vida que Deus planejou para nós. Jesus está voltando e nós devemos estar felizes por isso, não devemos estar temerosos. Por quê? Porque será algo que não temos palavras para colocar. Amém. Jesus vai voltar. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus está voltando. Amém. Eu quero que isso fique muito claro na sua mente. Jesus está voltando mesmo, de verdade. Está acontecendo diante de nós. É interessante que a gente às vezes fica pensando assim, mas já se fala há tanto tempo, guerra sempre houve, catástrofe sempre houve, terremotos sempre houve, furacões sempre houve, imoralidade sempre houve. Sim, mas sabe, quando uma mulher está grávida e ela vai ter neném, no caso da Tati, né? Inclusive nós vamos orar por ela depois. As dores são as mesmas, contrações, não é isso? As mulheres aí que tiveram nenéns, né? As contrações são as mesmas, no parto natural, né? As contrações são as mesmas. Mas o que acontece para o neném nascer? As contrações vão se intensificando e as contrações vão diminuindo o espaço de tempo. Eu estava lendo uma matéria sobre a questão dos terremotos. Diz que nos últimos 20 anos os terremotos se aceleraram mais de 100 vezes. Muitas coisas, muito tempo, muito. Então, o fato de sempre ter tido não significa que isso não é um indício. Por quê? Porque as coisas estão se intensificando e nós sabemos muito bem disso. Estão se intensificando e o tempo entre uma catástrofe e outra está diminuindo muito. Então, falado isso, irmão Ricardo e irmãos, como que nós devemos nos comportar diante dessa proximidade da volta de Jesus? Todos nós concordamos com isso, vocês falaram, e realmente Jesus está voltando. Então, como que nós devemos nos comportar? Como nós devemos agir? Isso fica muito claro lá em Lucas, no capítulo que nós lemos lá. Primeira coisa que nós devemos ter, Lucas capítulo 21, versículo 8, fala assim: ele respondeu: cuidado para não serem enganados. Cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Jesus fala: não os sigam. Amém? Amém. Então, gente, nós devemos ter uma atitude de prudência na nossa vida. Devemos ser pessoas que averiguam as coisas. Não é porque o pastor Gerson está pregando que eu vou... o pastor pregou, nem vou olhar. Não, você tem que olhar. Você tem que olhar na sua Bíblia. Você tem que procurar entender. Nós vivemos tempos em que muitos dizem que têm as respostas. Estudos profundos da Bíblia aí que falam coisas que, eu tive uma revelação especial. Então, vá na sua Bíblia, estude, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, isso vem de ti? Amém. Isso que o pastor está pregando realmente vem de ti, Senhor? Amém. Ou é algo bonitinho
bonitinho que ele achou interessante e trouxe para nós. Olhem na Bíblia, perguntem ao Espírito Santo, sejam prudentes. Jesus falou para os seus discípulos serem prudentes, e nós precisamos ser prudentes também. Amém. Olha aqui, Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Mateus 7, versículos 21 e 22. Jesus falando com os seus discípulos. Colocou já o meu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. De 22, agora fica mais forte ainda. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, o fato de se fazer algo não significa que aquilo vem de Deus. Está prestando atenção? O tempo que nós estamos vivendo são esses. É o tempo da magia. É o tempo de enfeitiçar. Pessoas estão sendo enfeitiçadas pelo evangelho pregado, que não é o evangelho de Cristo. E quando nós não estamos sendo pessoas prudentes, vendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, nós podemos ser enganados com toda a boa intenção que nós tivermos. Você prestou atenção, querido? Com toda a boa intenção. Não é que nós somos maus, mas é que a maldade pode vir de coisas que são aparentemente boas, e nós nos enganamos. Então, peça entendimento a Deus. A Bíblia, gente, não é um livro para ser entendido com conhecimento, mas a Bíblia é para ser entendido pela revelação de Deus. Peça a revelação de Deus. Quando você lê alguma coisa, peça a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você, ele está em você? Amém? Amém? Então o Espírito Santo que está em você, foi ele que inspirou a Bíblia. Então ninguém melhor do que ele, para poder trazer para você uma revelação verdadeira. Amém? Então a primeira coisa, diante da volta de Jesus, a primeira coisa que nós devemos ter, uma atitude de prudência. Amém? Segundo, nós devemos esperar a volta de Jesus com uma atitude de perseverança. Perseverança. Lucas 21, de 9 a 11. Vamos lá. Lucas 21, de 9 a 11. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Ouvem isso? Ouviram? Temos ouvido isso. Hoje nós ouvimos essas coisas. Então, nós temos que ter uma atitude de perseverança. Nós temos que continuar a crer naquilo que nós cremos.
Você tem que continuar a crer em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Você tem que continuar a crer em Jesus como aquele que liberta, como aquele que cura. Não desista daquilo que você crê. Não aceite opiniões que vêm de fora, de pessoas que dizem que têm muito conhecimento, de teorias, sejam elas quais forem. Continue firmado naquilo que Deus falou. Não desista de crer das suas convicções. Aquilo que você tem como certo, saiba, foi aquilo que Jesus colocou dentro de você. Permaneça firme com Ele. Seja constante. Insista em crer naquilo que você sempre creu. Não mude. Não troque as promessas de Deus por momentos de prazer, sejam eles quais forem. Não faça isso. Continue a crer. Continue a ver aquilo, a ter aquilo que Deus colocou em você e a viver aqui. Aleluia. Devemos esperar também a volta de Jesus com uma atitude de fidelidade. Lucas 21, 12, 13 e 17. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença dos reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Você já percebeu que quando tudo está no politicamente correto, tudo bem? Já percebeu? Ah, tudo bem. Ah, você pensa assim? Tudo bem, eu penso assim. Mas aí quando você se posiciona e você fala assim, olha, ok, você acredita desse jeito, mas eu não acredito assim. E eu não vivo assim. E eu não gostaria que você fizesse isso quando eu estivesse aqui. Aí a coisa pega. Aí o negócio pega. Enquanto tudo está no oba-oba, tudo bem. Mas quando nós nos firmamos naquilo que nós cremos, quando você fala, olha, eu não bebo, porque isso faz mal ao meu corpo, porque isso pode ser o início de algo maior, pior na minha vida. Eu não me prostituo, principalmente para os homens falar isso. Eu não tenho relacionamentos fora do meu casamento, porque isso é contrário ao que eu creio. E eu não apoio isso que você está fazendo. Aí você perde o amigo. Porque não, enquanto você, tudo bem, você faz assim, é problema seu. Eu faço assim, é problema meu. Eu cuido da minha vida e você cuida da sua. Essa é a ideia. Mas quando nós mostramos a verdade, aí a coisa fica diferente. E é isso que Jesus está falando aqui. Haverá tempos em que se posicionar como cristão vai para a cadeia. Vai acontecer isso, irmãos. Eu não estou querendo amedrontar você. E eu também não gostaria que acontecesse isso. Eu não fico feliz em pregar isso. Porque para mim seria muito bom se todo o Brasil se convertesse. Seria uma bênção. Que bênção, não seria bom, gente?
Se todo mundo se convertesse de verdade. Mas isso não vai acontecer. A Bíblia deixa claro isso. A Bíblia fala que o Evangelho será pregado em todo o mundo, mas não fala que todo mundo se converterá. Então, nós temos que ter atitude de fidelidade com aquilo que nós queremos, ter compromisso com Deus. Amém? Ter compromisso com a palavra de Deus. Outra coisa, como devemos esperar a volta de Cristo? Com uma atitude de dependência, depender de Deus. Lucas 21, 14 e 15. Lucas 21, 14 e 15. Olha o que Jesus fala. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Nós confiamos muito nos nossos argumentos, confiamos muito nas coisas, confiamos muito no conhecimento, confiamos muito naquilo que nós aprendemos, confiamos muito nas informações. Mas Jesus está falando aqui para eles: olha, confiem em mim. Eu vou falar para vocês o que vocês têm para dizer. Dependam do Senhor Jesus, dependam do Espírito Santo. Amém? E em último lugar, eu queria falar para você como devemos esperar a volta de Jesus, que está chegando. Como? Com uma atitude de renúncia. Lucas 21, 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, não devemos nos apegar a nada neste mundo. Eu não estou falando para você não gostar das coisas. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando para você não assistir um filme, para você não ler livros. Eu estou falando para você não se apegar a isso. Não devemos nos apegar. Isso não deve ser as coisas mais importantes da nossa vida. A festinha de aniversário não deve ser mais importante na minha vida. A alegria, a dança, o prazer não deve ser coisa mais importante na minha vida. Precisamos escolher Jesus. Precisamos fazer uma escolha: ou Jesus ou as pessoas estão em primeiro lugar na minha vida. Ou Jesus ou o status está em primeiro lugar na minha vida. O que está em primeiro lugar na minha vida? Olha o que fala aqui em Lucas capítulo 12, versículo 34. Jesus falando para os discípulos, ele fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Tem mais uma aqui, eu pensei que era a última, mas tem mais uma. É bem rápido. Como devemos esperar Jesus? Com uma atitude de fé. Lucas 21, versículos 33 e 34. Lucas 21. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Amém? Sem fé
não existe salvação. Você pode falar isso comigo? Sem fé, não existe salvação. Amém? Glória a Deus. Concluindo então essa mensagem que Deus trouxe ao nosso coração. Estamos nos preparando para o fim. É isso? Depois dessa mensagem toda, estamos nos preparando para o fim. Para o fim do mundo. Sim. Mas para um recomeço. Amém. É isso que tem que ficar no nosso coração. Amém? Para iniciar algo que Deus quer fazer, para voltar a ser o que era, tem que terminar o que está agora. E é isso que vai acontecer. Novos céus e nova terra. O plano de Deus vai se cumprir. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Amém. O plano de Deus vai se cumprir. Terminando então a mensagem. Apocalipse. Queria que as mulheres lessem. Amém? Amém. Apocalipse 21, de 1 a 7. Queria que as mulheres lessem juntas, num coro bem bonito. Olha que coisa linda. Esse é o início, o recomeço de todas as coisas. Então o fim trará um recomeço, algo maravilhoso. Olha lá, Apocalipse 21, de 1 a 7, o que fala? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, Glória a nem Deus. choro, nem dor, Aleluia. pois a antiga ordem já passou. Velho mundo passou. Aquele que estava sentado no trono, Jesus está sentado no trono, disse: estou fazendo novas todas. glória a Deus. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, Amém. o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de Glória a beber Deus. gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Isso é um bom começo. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu queria que os homens, não vou deixar vocês sem ler também. Eu queria que os homens lessem Apocalipse 22, de 1 a 7. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Apocalipse 22, de 1 a 7. Vamos lá. Então, os homens, bem forte, vamos lá. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a água da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. A árvore não tinha se perdido lá em Gênesis 1? Gênesis 1, 2, 3. Aqui ela aparece de novo. Porque o plano de Deus tem que se estabelecer. Amém. Amém? Amém. É isso.
Eles não precisarão de luz de candeeiro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. No novo mundo que nós vamos viver, não vai ter sol, não vai haver sol, nem lua, nada. A glória de Deus, de Jesus, o Jesus que te salvou na cruz, Ele estará ali, então você não vai precisar de nada disso. Amém. Tamanha a glória do seu Senhor, do seu Salvador. 6. O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eles vêm em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Então nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Podemos falar isso. Amém? Não precisam ter medo, preocupação. Não fique com medo, mas vão me prender. Vão, talvez te prendam, mas a alegria do Senhor está sobre você. Amém. E nós temos que ter a certeza que Deus vai trazer conforto ao nosso coração. Deus vai trazer a paz e a alegria. E será um tempo maravilhoso na nossa vida. Às vezes a gente olhando assim, a gente fica preocupado, mas Jesus fala: não se preocupem, eu colocarei na boca de vocês as palavras que vocês falarão, as atitudes que vocês terão. O Espírito Santo vai nos fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a ter essa percepção da sua volta. Que isso seja algo que incendeie o nosso coração, Senhor. Precisamos disso, Pai. Desperta a nossa fé nesse sentido. Precisamos disso, Senhor. Venha, Maranata, vem, Senhor Jesus. Volta, domina esse mundo, refaça essas coisas todas. Traga, Senhor Deus, o verdadeiro sentido que o Senhor criou à humanidade. Precisamos disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte do teu povo. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê a esperança cada vez mais vívida no seu coração de que estar com Cristo é melhor. De que estar com Deus é melhor. E que você possa viver dias maravilhosos aqui na terra, mas sabendo que dias melhores virão nos céus. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dirija durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão e fala assim: em breve estaremos nos céus, adorando a Deus.